O papo agora é educação e a pergunta é a seguinte: como que a neurociência pode ajudar no desenvolvimento escolar do seu filho? Essa conversa a gente leva com a neuroeducadora e neuropsicóloga Rosana Medina, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Rosana. Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui falando de educação. Eu acredito que eu esteja aqui representando milhares de educadores. Também sou pedagoga, é a minha formação inicial. E é uma honra estar aqui falando das neurociências, trazendo essa vertente para a educação. Me permita chamá-la de você, toda Sim, novinha. Claro. Pois é, você atua na Escola Damasceno, não é isso? Que fica no subúrbio de Salvador e utiliza um método chamado entrelaçamento cerebral. Isso. Que método é esse? É um método que visa dar estímulos no cérebro, modulando as ondas cerebrais para que os alunos consigam aprender de forma mais dinâmica possível. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, já que você entra no assunto do Damasceno, do meu trabalho lá, que é um colégio de 448 alunos, que vai desde o infantil até o ensino médio, e é um trabalho muito bonito que nós temos feito lá. Eu gostaria de falar, inicialmente, começar tratando um pouquinho da nossa geração, para que a gente entenda o papel das neurociências nessa geração. Nós estamos vivendo um momento de uma geração que tem um excesso de informação o tempo todo. Nós somos bombardeados com um excesso de informação. E esse excesso de informação, ele produz um efeito contrário ao rumo da educação. A educação propõe o foco, a educação propõe a concentração, notas, desempenho, resultados, né? Até então. Até então. Nós somos ainda uma sociedade muito focada em resultados. Então, nós imaginamos que os nossos filhos, os nossos alunos estão bem quando eles têm boas notas, né? E quando isso não vai muito bem, isso começa a preocupar. Então, o que acontece? Só que quando ele recebe esse excesso de informações ao qual nós todos estamos submetidos em função, né, desse boom tecnológico, o que acontece? O cérebro dele, ao invés de focar, que é o que propõe os estudos, a escola, a educação, ele começa a fragmentar. E então nós temos uma geração de pessoas dispersas, desfocadas, que conhecem um pouquinho de cada coisa, porque as notícias estão aí à velocidade da luz. Mas não conhece nada a fundo. Eles não se aprofundam. Primeiro, é uma característica desta geração, né? São especialistas em são pessoas especialistas em assuntos genéricos. Isso. Ficou mais fácil assim. Essa é ótima, né? Pois é, então eles não se aprofundam. Eles ouvem falar das coisas e tomam as decisões com base nesses fragmentos de informações que lhes chegam. E essa técnica busca a recuperação desse foco? Porque a gente precisa modular esse cérebro, dando a ele estímulos que tragam essas sinapses para esse foco que está se perdendo diante desse excesso. Que estímulos, por exemplo? Estímulos sonoros, estímulos visuais, né? Movimentos, atitudes, gestos, tudo isso pode ajudar alguém a modular. Dá um exemplo prático para a gente. Estímulo sonoro. Que tipo de som, por exemplo? Existe hoje sons quânticos, por exemplo, muito conhecidos, que nada mais são do que trabalhar a modulação cerebral. Então, você tem variações cerebrais, onde aqui você está muito focado, você está concentrado. Quando você dorme, você baixa a sua frequência cerebral. E quando você está meditando, você baixa ainda mais, para que você consiga alcançar outros níveis de percepção. Tudo isso não contribui muito de uma forma específica para o aprendizado, mas quando a gente trabalha com estímulos cerebrais, o que acontece? Você modula essas ondas cerebrais, então você traz o estímulo do ducto direito para o ducto esquerdo e você perpassa todas as conexões e sinapses neurais, fazendo com que o cérebro saia de 8 para 12, de 12 para 16, e ele vá modulando e consiga trazer esses estímulos e fazer com que a pessoa desperte, fique mais atenta, fique mais antenada. Algo que deveria ser ou deve ser aplicado com qual regularidade, qual frequência? No mínimo 30 dias. 30 dias. Uma vez por dia? Uma vez por dia, 29 minutos por dia, trazendo sons. Tá? Eu trabalho com sons terapêuticos, como eu costumo chamar. Esses sons, eles têm um efeito de 30 dias.
Não significa dizer que após 30 dias o aluno não possa usar. Ele pode e deve usar. Mas o trabalho para que ele consiga reconstruir alguns aspectos ou algumas funções cognitivas que se perdem com essa dispersão, esse trabalho precisa ser feito continuamente durante 30 É dias. uma técnica voltada mais para públicos, ou estudantes com déficit de atenção ou estudantes em geral? Estudantes em geral. E Porque hoje todos nós estamos submetidos a esse excesso de informação. E os estudantes, eles ficam fazendo outras coisas enquanto estão recebendo esses estímulos ou Não eles ficam é só recomendado. com esses estímulos? Não é recomendado nos primeiros 30 dias, que é onde o cérebro, de fato, recebe um impacto maior desses sons. Não é recomendado que ele faça outras coisas enquanto ele ouve. O ideal, inclusive, é que ele programe o celular dele, ele baixa o som, é assim que eu os oriento. 30 minutos antes de acordar, por exemplo, ele vai lá, o celular desperta ele, ele ouve o som. Se ele cochilar, se ele pegar no sono, não tem problema nenhum. O processo é inconsciente, todos os estímulos neurais são feitos e ainda que ele durma, ele consegue ter uma resposta boa neurocerebral. É o tipo de técnica, você está falando voltado mais para... uma técnica voltada mais para primeira infância, não é? Aliás... Na realidade... Ensino fundamental, ensino médio? Isso, a partir do ensino fundamental 1 até a fase adulta, não necessariamente o ensino médio. Serve Uma para todos pessoa nós. como Jefferson, por Isso. exemplo, que é a mais experiente É o aqui que eu do queria nosso saber. estúdio. Serve para mim Serve também? para você, serve para todos nós, serve para idosos. Só temos uma única contraindicação com o uso desses sons. Não devem ser usados por pessoas que usam psicotrópicos, aqueles remédios controlados. Por quê? Porque esses remédios agem diretamente nos centros nervosos, que já baixa a frequência neural. Quando eu entro Mas você com fala som... pessoas sob o efeito desses psicotrópicos ou Sim, sob o efeito né? do psicotrópico, tá? Porque ele baixa a frequência neural, ele age nos centros nervosos. Atenção, quem gosta de cannabis também não pode, tá, gente? Pois é, cannabis hoje é problema, vamos evitar. Então, Muita gente deve estar pensando, pô, vou aproveitar exatamente, né? Para multiplicar o efeito aqui, mas não é pois recomendado, não. então. Não é recomendado. Não é o ideal, porque você tem duas forças contrárias. Um estimula, né? Um modula para estimular e melhorar o seu empenho e resultados, e o outro acalma. Então, não haveria muito sentido. É uma usar. técnica desenvolvida por você, Rosana? Não. Os sons quânticos estão aí. É uma técnica, não foi desenvolvida por mim, foi adaptada por mim, né? Saindo dessa seara de tratamentos com remédios, que eu não faço, não recomendo, só em última instância. E é uma técnica que pode ser usada e beneficiada por todos nós. Todos nós podemos nos beneficiar. E tem o exemplo da Escola Damasceno, que adota essa metodologia. Sim. E não é uma técnica difundida, a gente não vê por aí, pelo menos eu, ignorantemente falando aqui, não vejo, mas ela é difundida? Ela está espalhada pelas escolas? Não, infelizmente não está espalhada pelas escolas. Ela é usada por um público específico, pessoas que adotam, que estudam mecânica quântica, que estudam física quântica, que entendem a importância desse som na sua vida. Muitas pessoas desse público já usam, mas tradicionalmente, infelizmente, ainda não nos beneficiamos disso. Fernando ficou curioso também, né? Eu estou aqui até essa pesquisando no Pai dos Burros, agora atualizado, o Google, e aí eu queria saber como é que a gente faz para achar esses sons quânticos. É possível achar? A gente pode tentar, de alguma forma, usar essa técnica para aumentar o nosso poder de concentração, por exemplo? Sim, vocês podem usar. Existem sons quânticos aí que você pode baixar gratuitamente no Google e outras plataformas. Entretanto, os sons que eu uso são sons que eu estudei na iridologia, onde a gente traz realmente... Iridologia? Que é o estudo da íris. É o estudo da íris, que revela o comportamento humano, né? Eu sempre fui muito voltada para essas questões, fui muito inquieta para essas questões, para entender melhor de pessoas, e foi assim que eu criei o meu método. Então, foram sons desenvolvidos lá, e eles têm algumas funções e algumas especialidades. Ou seja, tá? não é qualquer som que você vai achar por aí, Fernando, senão você vai ficar doido. Quando vê no dia seguinte, está aqui, Fernando, todo... Peraí, calma. É interessante verificar a fonte. Eu trabalho com sons para falta de ação, aquela coisa que você precisa fazer e às vezes você falta ação. A gente tem sons para isso, tratamento para 30 dias. Eu trabalho com sons para esse excesso de informação, reorganização mental, reorganização de pensamentos. Também tratamento para 30 dias. Eu trabalho com sons que não necessariamente precisam ser tratados durante 30 dias. Agora, você falou que os estímulos não são só sonoros, podem ser visuais. Sim. E dá um exemplo de um estímulo visual.
Que não é revista Playboy, viu, Fernando? Quem pensou em revista Playboy? Olha pra isso. Olha só, quem foi que citou? Fui eu? Não fui eu. Então isso quer dizer mais de quem fala do que de quem ouve. Vamos deixar a Rosana falar, por favor. O que as neurociências trazem para nós em nível de imagens para trazer esse efeito estimulante? As imagens nada mais são do que representações psíquicas e comportamentais nossas. Então, se você vir uma imagem de um animal sofrendo, por exemplo, ou de um rato, ou de algo que te traga uma impressão de nojo, você vai baixar a sua frequência cerebral e vai se sentir assim. É como se você estivesse ali num ambiente onde as pessoas começassem a falar coisas muito tristes, muito ruins, e você vai se impregnando, se impregnando, se impregnando. O poder imagético das coisas é muito forte. Neles há uma série de neurotransmissores que são agentes, estímulos químicos que o nosso cérebro produz e que, quando não tem uma célula receptora bacana, nos falta determinado impulso para realizar. Então, o que eu percebo com esse meu trabalho? A gente percebe que muitas pessoas são extremamente inteligentes, elas elaboram muito, pensam muito, e a gente vê isso no rosto delas, mas elas não têm a ação necessária para executar aquilo que elas empreendem. E aí entra o poder imagético das coisas, onde tem ali uma série de estímulos que fazem com que você sinta o impulso de realizar. Poxa, você está dando aí o mapa da mina. Sim. Na verdade. E por que não é uma técnica adotada em larga escala, escolas afora aí? Então, eu ainda não sei porque as pessoas não abraçaram essas técnicas e, de fato, a nossa sociedade está mudando. Nós temos uma geração muito inquieta por informação e realização. Graças a Deus, as BNCCs estão acompanhando isso. E né? Tem uma pergunta aqui Sim. Deixa eu ver o nome da pessoa, porque eu não consigo achar fácil. Ela pergunta, essa técnica ajuda ao estudo para concursos? Quem pergunta é a Madá. Sim, essa técnica ajuda para todo tipo de estudo. Inclusive, no Colégio Damasceno, para além desses estímulos, eu implantei a técnica dos mapas mentais como método avaliativo, inclusive. E essa técnica ajuda também para concursos, para qualquer tipo de estudo, onde você necessariamente lida com muitas informações e precisa de foco e concentração. A senhora tem um Instagram, alguma rede social que a gente possa encontrar mais informações? Sim, rosanamedina.neuro é o meu Instagram. rosanamedina.neuro é o meu Facebook. E eu estou lá, tem o canal no YouTube que eu comecei há pouco tempo, ainda não tive tempo de me debruçar. Ela tá bombando na internet, tá pensando o quê? Estou começando aí, Rosana Medina é o meu canal no YouTube. E eu vou lançar dentro das próximas 2 semanas um paradidático. Eu comecei com o Rodrigo ontem, desde do ensino fundamental 1 até o ensino médio, onde os alunos poderão se beneficiar dessas técnicas de estímulos durante todos os meses. São 12 etapas, onde ele vai construir essa concentração e ressignificar o modo como ele lida com esse excesso de informações ao qual está submetido. E só para a gente encerrar, Rosana, Sim. e não deixar passar batido aqui, porque eu estava pesquisando a seu respeito e achei também super interessante a tal leitura neurofacial. Sim. Como desenvolver novas habilidades por meio da leitura neurofacial. Que leitura é essa? Esse é um trabalho fascinante, porque ele pega... Eu reconheço as sinapses neurais das pessoas através de uma leitura facial, e ali eu percebo os estímulos que estão faltando nela para que ela dê melhores resultados. Então faça uma leitura da minha face. Eu tenho medo do que ela vai ler nas nossas faces. Ainda mais depois de Jefferson citar Playboy, eu fico constrangido. Olha só. Não, fique à vontade, Rosana. Se você achar algo proibido aqui, você segura. Não há nada proibido. Você é extremamente pensante, elabora muito, muito, muito. Você precisa entender as coisas, se aprofundar nos assuntos para que você consiga trazer para você, sentir que funciona para propagar. Pô, só fez elogio. Muito obrigado. Não, de modo algum. É bem racional. Talvez a vida, a trajetória, a gente percebe algumas linhas de trajetória onde você consegue ser mais emocional e se deixar levar por isso. Mas a sua primeira leitura não é emocional. Você é muito racional. Você elabora primeiro, entende primeiro, para depois se entregar a uma situação. Eu quero também. E eu. A concordar, tá certo. Que Parabéns, bom, muito que bom. bom. Fernando, E eu. Você já tem um rosto mais harmonioso.
Então você... Sou mais bonito. Não disse isso. Mas não foi o que ela falou. Não. Acho, aliás, que ela não quis dizer exatamente isso. Não. Todos aqui estão aprovados no quesito beleza, tá? Né, Fernando, você já é mais amoroso e também reativo, um pouco reativo. Mas você tem um rosto mais equilibrado, então você não sobrepõe a característica de elaborar muito. Você já está mais naquela coisa de pensar e ir fazendo e ir vivenciando as coisas. quer dizer que o meu é desequilibrado. Não, você não é desequilibrado. Meu Deus, que saia justa. Você tem um rosto mais equilibrado? Falou de mim, o outro. Não. Você entendeu muito bem. As suas sinapses mentais estão mais desenvolvidas do que a dele. Opa, então tá certo. É Legal. por causa da idade. Isso, pode ser também. E a partir daí, permitir um desenvolvimento de novas habilidades? Novas habilidades, novas competências, tá? Por exemplo, tem pessoas que precisam falar, trabalham com a oratória, se sentem inseguras na hora de falar, e a gente percebe que tem uma série de conexões neurais, pontes neurais viciadas. A pessoa nasceu para falar, ela tem o dom, ela tem a habilidade, mas não consegue. Então, a partir desses estímulos, trabalhando com neurotransmissores, pequenas modificações, como, por exemplo, colocar um lápis bucal, faz com que ela realce a área da ação, da fala, projetando para resultados melhores na oratória. Você que trabalha com oratória. É muito importante isso. Porque o nosso comportamento, o que ele faz? Eu, inclusive, publiquei vídeos aí sobre isso. Ele faz com que reforce conexões neurais, pontes neurais, muitas vezes viciadas por hábitos nossos de incapacidade. Essa leitura, o propósito da leitura neurofacial é justamente trazer à tona o seu melhor. A gente vai ter que convidar de novo a Rosana para falar sobre leitura neurofacial. Eu vou adorar. Paulinho ficou curioso aqui também. É um vasto saber, assunto. mas vai ser para depois, viu, seu Paulinho? Isso. Rosana, muito obrigado. Muito obrigado. agradeço. Assunto super legal. Parabéns pela iniciativa. Tomara que seja, de fato, né, uma técnica a ser mais difundida escolas afora. Sim. Nós precisamos. Eu acredito, Jefferson, que até o final de janeiro esteja aí lançando um paradidático com 12 etapas voltado para todo o público com esses estímulos. Se vocês gostarem, eu posso vir aqui fazer o lançamento aqui. Vai ser um prazer. Prazer todo nosso. É uma forma de difundir isso também, mas estamos aí. Muito obrigada. Mais uma vez, a Rosana Medina, neuroeducadora e neuropsicóloga, conversando conosco no Isso é Bahia. Bom dia, Rosana. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Agora, 8h47 na Tarde FM.